A saúde dos trabalhadores brasileiros não está nada boa. Pelo menos 1 a cada 5 profissionais pesquisados apresenta algum sintoma relacionado ao estresse. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Mint, empresa de planos de saúde, entre julho de 2014 e julho de 2015. O estudo avaliou as condições de saúde de 1.021 profissionais entre média gerência e alto escalão de várias empresas do país. Para comentar o tema, que é de interesse de todos os colaboradores da empresa, independentemente dos níveis hierárquicos, SM Digital conversa com a doutora Márcia Bandini, diretora de divulgação da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. A ansiedade e a depressão também aparecem na lista das doenças mais citadas pelos executivos. Na verdade, eu vou até começar, se você me permite, falando de afetar um pouquinho de todos os trabalhadores, porque até para quebrar o mito, né, de que o estresse, a ansiedade, isso é doença de quem está no nível gerencial, por exemplo, também é. Mas principalmente porque isso é impactado não só pelas questões internas. Quando eu falo de questões internas, eu estou falando de questões organizacionais, por exemplo, que a gente pode resolver no dia a dia. Então, desde o estabelecimento de metas, treinamento, oferecer para esses trabalhadores condições adequadas para que eles consigam cumprir com as suas metas, por exemplo, principalmente trabalhar nos relacionamentos que sejam respeitosos, não discriminatórios, trabalhar no relacionamento interpessoal. Então, tudo isso acaba gerando um clima de trabalho mais saudável que tende a diminuir esse tipo de queixa. Falando um pouquinho agora da diferença de ansiedade e de depressão, o que a gente vê, e que parece que a pesquisa também confirma, é que a ansiedade acaba sendo mais comum, né? É aquele estado de uma espera que não acaba, ou você aguardar o que está de pior por vir, né? É um estado de espera ou de alerta contínuo, né? E que principalmente nesse cenário atual que a gente vive no país, é um cenário de medo também. Então, que afeta a todos os níveis hierárquicos de qualquer organização. Mas se por um lado a ansiedade ela aparece mais comumente, o que incapacita, né, ou o que impacta mais a capacidade para o trabalho acaba sendo mesmo a depressão, né? E até frequentemente as duas vêm juntas. Coisas boas para falar a respeito de ansiedade e depressão, porque eu sempre gosto de ver o lado positivo, né? Primeiro, que é possível prevenir, é possível criar condições para que a gente tenha uma redução desse tipo de queixa relacionada ao trabalho. É possível, principalmente, através de um bom serviço médico, um bom programa de vigilância à saúde do trabalhador, identificar precocemente os casos para que a gente possa fazer intervenções precoces e não chegar a um ponto de uma incapacidade. Eu acho que esse é o lado bom. O lado ruim que a gente sempre tem que considerar é que quando você chega de fato, e isso vale talvez mais até para a depressão, quando você chega num ponto de incapacidade para o trabalho, o processo de recuperação é lento. Quando eu penso em atividades como o comércio, como o varejo, que existe muito contato com pessoa, essa também é uma questão a ser trabalhada, né? Porque o dia a dia, o contato com o cliente pode ser muito estressante também. Então, que as pessoas tenham uma oportunidade para falar sobre isso, né, e para lidar com isso também. Como é que você faz isso? De maneira coletiva. Então, talvez, às vezes, para a nossa cultura pode soar um pouco estranho, mas eu diria que a gente quebrar um pouco as linhas hierárquicas e pensar em algo que seja mais coletivo e sempre olhando para a prevenção.